Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e vamos encerrar a semana 2 do PET 2 com a atividade 3. Alex, o codador, ataca novamente. Desta vez ele resolveu escrever um código para calcular os coeficientes a e b da reta que passa pelos pontos distintos P, x de P, y de P e Q, x de Q, y de Q. No caso em que x de P é igual a x de Q, a inclinação não pode ser calculada como A igual a ΔY dividido pelo ΔX. Por quê? Letra B. Se x de P é igual a x de Q e y de P é diferente de y de Q, como é a reta? E o que se pode dizer sobre a inclinação? Letra C. Como é a reta se x de P é diferente de x de Q e y de P é igual a y de Q? E quanto vai dar a inclinação? D. Explique por que o coeficiente linear pode ser calculado como b é igual a y de P menos a vezes x de P. Letra E. Certo ou errado? O coeficiente linear também poderia ser calculado como b é igual a y de Q menos a vezes x de Q. Muita coisa, né? Então vamos dar uma olhada em como se faz tudo isso. Pessoal, então é o seguinte, a gente tem uma reta que passa pelo ponto P e Q, e cada ponto a gente não tem esses valores, mas então a gente tem o x de P e o y de P que formam o ponto P, e o x de Q e o y de Q que formam o ponto Q, tá bom? Aí a letra A pergunta, no caso em que xp é igual a xq, a inclinação não pode ser calculada como A igual a ΔY sobre ΔQ. Por quê? É o seguinte, pessoal, ó. Quando a gente tem o plano cartesiano, a gente tem o eixo Y, que é o vertical, e o eixo X, que é o horizontal. Imagina o seguinte, para o X de P ser igual ao X de Q, esse X tem que estar nessa mesma reta aqui, por exemplo. Ou seja, aqui eu tenho o ponto X de P e aqui eu tenho o ponto X de Q. Tá vendo? Olha aqui, ó, o X é igual, mas o Y, aqui ó, o Y de P é um número negativo, o Y de P é um número positivo, o Y é diferente, mas nesse caso aqui, o X é igual. Essa é a reta, né? Forma uma reta vertical. E por que que isso acontece? Por que que a gente não pode calcular o coeficiente angular usando esta forma? Porque é o seguinte, ΔY é a variação do y, então a gente pode dizer que é y de Q menos y de P, tá bom? E o ΔX é a variação do x, então a gente pode dizer que é o x de P menos o x de Q. E o que acontece de especial aqui, ó? Eu quero que vocês pensem comigo, esses números são diferentes e esses são iguais. Quando a gente subtrai dois números diferentes, o resultado não vai ser zero. O resultado de uma subtração só é zero quando eu subtraio dois números iguais. O que eu quero dizer com isso? Imagina que esse x aqui seja 5, tá bom? Então ficaria x de P, que é 5, menos x de Q, que também é 5, e resultaria em zero, tá bom? Mas não é só para o 5 que isso vale, para qualquer número. 10 menos 10, 0. 14 menos 14, 0. Menos 3, menos 3, 0, tá bom? Então, aqui em cima, continua sendo y de Q menos y de P. Eu sei que esse número é diferente de 0, mas também não importa. O importante para a gente é o denominador. Eu não consigo dividir por 0, tá bom? Então, essa é a resposta. A gente pode colocar como resposta assim, pois x de P menos x de Q, ou ΔX, né, é igual a 0. E a gente não consegue dividir por 0, tá bom? Vamos para B. Olha só, a letra B pergunta o seguinte, se x de P é igual a x de Q e y de P é diferente de y de Q, como é a reta? E o que se pode dizer sobre a inclinação? Bom, a gente fez aqui antes, né? A reta, quando x é igual e o y é diferente dos pontos, a gente sempre vai ter uma reta vertical. Então, como é a reta? Vertical. E o que se pode dizer sobre a inclinação? Não tem inclinação, tá bom? Isso aí. Letra C agora.
Como é a reta x de p diferente x de q, y de p igual a y de q? E quanto vai dar a inclinação? Pessoal, a gente pode seguir a mesma lógica dessa ideia, né? Porque agora, nesse caso, o y de p é igual ao y de q, ou seja, o zero vai ficar no numerador. Então, a gente tem que o a é igual delta y dividido pelo delta x, certo? Delta y pode ser y de p menos y de q, e o delta x pode ser x de p menos x de q. Aqui em cima vai dar zero, porque são números iguais. E aqui embaixo vai dar um número que é diferente de zero. Isso já me basta, né? Zero dividido por qualquer outro número que não seja zero, e isso eu tenho certeza, porque esses dois números aqui são diferentes, vai dar um resultado zero, tá? Então, a pergunta é: quanto vai dar... Como é a reta? Tá, como é a reta? Eixo x e eixo y. Aqui embaixo. Se o meu y é igual... Por exemplo, aqui está o meu y. Eu tenho um ponto aqui que tem o y igual. Eu tenho uma reta horizontal, tá bom? A gente nem precisava fazer esse desenho. Então, a minha reta é horizontal. E a minha inclinação é igual a zero. Inclinação igual a zero. Algumas coisas a gente nem precisa testar, né? Basta a gente olhar com um pouco mais de cuidado. Eu tenho x e y no plano cartesiano, né? Nos meus pares ordenados. Quando o x é igual de 2 pontos, a reta que une esses 2 pontos dá uma reta vertical, tá bom? Então, quando eu faço a mesma coisa com o y, ou seja, quando o y de 2 pontos são iguais, a união desses 2 pontos por uma reta vai ser sempre horizontal, tá bom? Vamos para a letra D agora. Explique por que o coeficiente linear pode ser calculado como b igual a y de p menos a vezes x de p. Bom, se a gente for ver a fórmula da nossa equação reduzida, né? A forma é y é igual a ax mais b, certo? Então, aqui você pode pensar que é o yp e o x de p, tá? Só que eu não vou colocar, porque não tem necessidade. Bom, é uma equação, eu posso manipular ela. E se você olhar com mais cuidado, você consegue ver que essas duas coisas são a mesma coisa, tá? Só que tá com a cara diferente, porque é o seguinte, olha esse a vezes x aqui. É um número positivo, né? Eu tô somando ele aqui. Eu vou passar ele para a esquerda para ficar junto do y. Então, eu vou ficar com y menos ax é igual a b. Consegue ver que é a mesma coisa? Invertendo as posições aqui, ó, eu vou passar o b para cá e o que está à esquerda do igual para a direita. b é igual a y menos ax. Olha lá, ó. É a mesma coisa, tá bom? Então, a gente pode calcular o coeficiente linear, porque a gente está fazendo a mesma coisa, tá bom? E a letra E pergunta, certo ou errado? O coeficiente linear também poderia ser calculado como b é igual a y de q menos a vezes x de q? b é igual a y de q menos a vezes x de q. Eu poderia calcular o coeficiente linear dessa maneira? Poderia. Por quê? Porque esses dois pontos fazem parte da mesma reta, tá bom? Ok? Então, é a mesma reta, é o mesmo coeficiente linear. Tá certo? Pessoal, esse foi o exercício 3, tá? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.